O primeiro banquinho, gente, já tem dono, hein? Então a gente vai seguir para a votação do segundo roceiro. Lembrando, a baia não pode ser votada agora, certo? Só lembrando esse momento. Então, antes de seguir, deixa eu só fazer um lembrete aqui para o pessoal de casa e explicar sobre o que vocês estavam falando, né? Esse depoimento que os peões estão falando, gente, é o depoimento do eliminado no Hoje em Dia, certo? Cada um grava, avisa o próximo que grava o depoimento. E você aí de casa vê tudo no Hoje em Dia. É isso. Tudo explicado? Vamos seguir então? Bora lá, vou começar hoje com o Thomas. Boa noite, Thomas. Oba! Boa noite, Dri, boa noite, Brasil. Meu voto de hoje... O meu voto de hoje vai na Débora, porque é a única pessoa que eu tive um atrito, assim, alguma coisa, porque ela falou de mim, alguma coisa, etc. E eu ia votar nela já antes, para proteger o Vini, não sabendo que o Vini seria indicado primeiro. Então, hoje meu voto vai ser na Débora. Ok, entendido. E aí, Débora, esperava esse voto aí? Adri, eu tô esperando, né? Tô esperando uma armação, uma chuva de votos aqui. Tô muito triste, não queria ir 2 vezes seguidas para uma roça, acho que não é legal para nenhum participante. Acho que o pessoal não está tendo senso nenhum de humanidade, já está perdendo aqui, já foi-se. Mas aqui a gente tem que ser brava, tem que ser dura todo dia, tem que enfrentar. Então... Entendido. Deixa eu falar com a Bia. Boa noite, Bia. Boa noite, Dri. Boa noite, Brasil. Vou falar quem eu vou votar, né? Você pode justificar e mandar seu voto. Tá. Eu vou votar nessa pessoa porque eu acho ela muito mentirosa. Sempre que ela tem oportunidade, ela joga na cara das pessoas o que ela fez. Todo mundo que anda com a Deolane, ela fala que é baba-ovo, mas ela mesma queria ser amiga da Deolane. Eu vou votar na Débora. Mais um voto para Débora nessa noite. Débora, segundo voto. Você falou de chuva de votos, tem a ver com esse? Tem a ver com esse, gente. Assistam que vão vir mais da turma de baba-ovo, sim, da Deolane. E vai ter chuva de votos. Eu já falei isso, eu acho que o público está vendo, o público está entendendo o que eu estou passando, porque para vocês aí de casa está muito transparente a situação. Tá mesmo. Para algumas pessoas aqui de dentro, talvez elas enxerguem com o passar do tempo, tá? Então vai ter isso. Eu não minto, eu já passei pela prova. Eu poderia muito bem ter sido tirada pelo público, o público me deu essa chance porque eu não minto, eu simplesmente quero que as máscaras caiam e eu conto muito com o apoio do público, porque dos participantes está sendo muito difícil obter no momento. Entendido, Débora. Vamos seguir nosso votatório, minha gente, ao vivaço para o Brasil inteiro. Continue comentando tudo com a hashtag lá no Twitter e a gente tá sempre de olho, viu? Agora é a vez da Kerline. Oi, Kerline, boa noite. Boa noite, Dri. Boa noite, meu povo, família. Dri, meu voto vai ser na Bia. É uma pessoa que eu acho que tá a passeio aqui, reclama dos animais, reclama de roupa, não dá bom dia pra ninguém, sempre com a cara muito fechada, dentre outras coisas que eu não vou justificar aqui, e é isso. Meu voto é nela, mais direto possível. Bem direta, tá aí. Bia, como é que você recebe esse voto da Kerline? Olha, Adri, foi direto porque ela não tem motivo. O motivo dela é da minha roupa, que estava no meu corpo, e do meu gosto, que eu reclamei. E ela não tem, eu acho que ela não tem que se intrometer nisso, sabe? Eu dou bom dia, sim, pra quem é educado comigo. Pra quem eu não gosto, eu não sou obrigada a ficar mandando bom dia e nem forçar simpatia com ninguém. Ok, gente. Seguindo aqui nosso votatório, Alex, boa noite. Boa noite, Adriane. Boa noite, Brasil. Vambora. Como eu falei na semana passada, cada semana aqui muda, né, as coisas e a gente vai fazendo a escalinha de quem a gente menos tem afinidade, quem A menos famosa gente escala de procura. ranço. Isso, exato, a escala do ranço. E 2 pessoas me colocaram na última dinâmica como cobra caninana. Então, uma já tá aqui, que é o Vini, e a outra é o Thiago. Como ele falou na justificativa dele, que a gente não troca olhares, que a energia não bate. E é verdade, é recíproco, não bate. Então, meu voto essa semana novamente é no Thiago. Ok, voto entendido, computado. Thiago recebe o primeiro voto desta noite. Thiago, como é que você recebe esse voto do Alex? Opa, Adri, boa noite. Boa noite, Brasil. Então, realmente, eu continuo com a minha opinião. Eu não bato realmente com o Alex. A gente não troca olhares. E eu super aceito o voto dele. Se a gente está aqui é para ser votado, então não tenho muito o que falar. Podemos seguir aí.
Ok, beleza. Então é a vez do Lucas. Boa noite, Lucas. Boa noite, Adri. Boa noite, Brasil, mãe, pai, Mariana, meu amor, amo muito vocês. Bom, Adri, vamos lá. O meu voto hoje, novamente, vai ser na Débora, tá? E o que ela tá dizendo aqui sobre chuva de votos, na realidade, só mostra a pessoa que ela vem parecendo dentro da casa, né? Uma pessoa falsa, quando você desmascara ela já começa a inventar mentira, fazer vitimismo, né? O sarcasmo dela. E notoriamente é uma pessoa que tenta acessar o espaço de fala de outra pessoa. Para mim, isso é uma baita falta de respeito e não merece estar no ambiente de convivência com outras pessoas. Sem contar que agora que tá fazendo alguma coisa dentro da casa que é para se aparecer, né? Porque antes da dinâmica que nós fizemos, era nítido que a Débora só aparecia para tomar o remédio dela e dormir. Era esse o que eu via na Débora. Sem contar que quinto dia já fazendo animal lá embaixo, tá usando o manual ainda e fica 4 horas para fazer VT. Para mim, isso é uma pessoa que quer se aparecer demais, né? E quando é desmascarada, sempre usa a tática do ainda bem que tá tudo gravado, ainda bem que o Brasil tá vendo. E realmente tá vendo. Essa pessoa que não pode viver em conjunto com outras pessoas porque não tem a decência, né? Sem contar que utiliza das minhas palavras, que provavelmente o voto dela vai ser em mim, eu não estou com medo, mas ela manipula o que nós dizemos para que ela se sobressaia. Então, isso comigo não cola, porque eu sou uma pessoa verdadeira, direta e reta. Voto computado e justificado. Débora, terceiro voto. Pois é, Dri, você tá vendo, além de eu falar da chuva de votos, tem essa coisa de distorcer o que eu falo e tudo isso em grupo. As atitudes são tomadas todas em grupo, os efeitos são em grupo. Trabalhar aqui na casa, eu trabalhei muito, não nos horários em que ele estava acordado, mas sim nos horários em que ele estava dormindo, por não me sentir bem na presença de certas pessoas. Eu fiz sim, como eu digo, e sempre vou dizer, o público viu, está gravado, muitas das pessoas que convivem comigo sabem que eu mexi sim muito na cozinha, que eu fico com os animais porque é o meu lugar de conforto, eu prefiro a companhia dos animais do que de certas pessoas aqui deste grupo específico. Então você prefere estar com o animal, então é eu melhor prefiro não estar dentro estar, do animais programa. são maravilhosos e todo mundo aqui conversa com os animais, se for VT, todo mundo aqui faz, então ninguém pode falar um A disso. Tem pessoas, inclusive, do grupo dele que cantam com os animais, brincam com os animais, vão atrás dos animais. Então é hipocrisia jogar isso pra mim. Eu fico sim com os animais com o máximo de tempo que eu puder. E é isso, Ok, entendi. Seguindo por aqui, a vez da Babi. Boa noite, Babi. Boa noite, Dri. Boa noite, família, meus filhos. Boa noite, Brasil. Dri, vamos lá. Eu tenho sentido, assim, que eu tô lidando muito com medo e assumindo que, sim, eu sinto medo, mas que eu tô aqui para jogar e ser fiel a mim mesma, com a minha simplicidade e tomando as minhas escolhas de acordo com o que vibra no meu coração. E eu tenho observado, eu sou muito observadora, eu tenho observado já muitas coisas que acontecem desde o início. E as ações e as palavras, elas desenham para mim toda a minha compreensão, né, o meu quebra-cabeças, as minhas narrativas. E a minha escolha da semana passada foi pensando no coletivo. Meu voto de hoje seria no Vini. Mas eu tive que fazer uma outra escolha, pensando agora numa coisa que foi diretamente comigo, que foi com a Pétala. Na dinâmica do programa do Faro, eu estava dando a plaquinha para o Chay, explicando sobre a questão de escolher a plaquinha de humilde para ele, citei ela, e ali lançou um alerta para mim quando ela falou que ela tinha sentido uma malícia da minha parte. E assim que acabou o programa, eu fui até ela e falei, olha, eu estava falando sobre ele, eu trabalho com exemplos, com fatos, então eu peguei uma situação com ela para falar. E aí eu fui até ela e conversei com ela e pronto. Ali ela falou, não, tudo bem, beleza. E aí, na última, acho que foi ontem, teve a situação, foi a outra dinâmica também, os nervos de todo mundo muito exaltado. E aconteceu uma situação lá no quarto, onde a Ruivinha estava, e ela estava emocionalmente abalada. Eu entrei no quarto, e eu já tinha entrado antes, não era a primeira vez que eu tinha entrado.
e tinha dado um conforto ali para ela. E nesse momento em que eu entrei, realmente tinha uma conversa entre a Pétala e a Ruivinha. E a Ruivinha estava sobrecarregada, estava emocionada. E começou ali a conversa sobre ela perguntando por que tinha colocado ela na cobra caninana. E a Ruivinha começou a falar e dar a justificativa dela. E ela estava dando como exemplo a situação que houve em relação ao Chay, né? Que o Chay foi apontado como machista, como ele estava jogando na prova lá o pré-fazendeiro do bastão, como se ele estivesse sendo machista, que pegou as mulheres e que estava usando isso da força dele. E como eu estava lá, nesse lugar, e eu vi, porque eu estava aqui atrás, e eu também ouvi, sabe? Eu não posso me calar, eu não posso me calar. E na hora eu falei. Quando eu falei, ela me deu um corte. Ela foi... Bom, tá no direito dela. Ela me deu um corte e falou, olha, eu tô falando aqui só eu e ela. Eu falei, preciso que você mas eu seja também tenho direito de falar. mais resumida, assim, eu só tenho o direito de falar. E ela falou, mas não é sobre isso que eu tô falando. Eu falei, bom, é sobre isso, não era sobre isso que estava sendo falado, Ruivinha? Não era sobre isso? E o que eu fiz na hora? Pra não criar ainda mais atrito, eu saí. Eu saí e saí bem chateada. E não houve conversa entre a gente. Da mesma maneira que eu fui até você, você não veio até mim para falar qualquer coisa. Então, por isso que o meu voto hoje é em você. Ok. Muito bem, Bárbara. Então, o voto da Bárbara foi na Pétala e eu quero saber da Pétala como é que ela recebe esse voto aí da Bárbara. Receber o voto eu recebo muito tranquila, mas eu acho que você tem que se decidir se você está atuando ou vivendo a fazenda. Atuando? Olhando para a Babi, eu vi que ela não teve nenhum debate pessoal dela com ninguém. Só que todas as oportunidades que ela tem para entrar na conversa de alguém, ela entra. Como foi quando eu estava conversando com a Ruivinha, esclarecendo lá sobre a situação e ela entrou no meio. Ela não olhou para mim, ela se dirigiu somente à Ruivinha. Quando ela fez isso, eu falei assim, ó, você nem sabe do que a gente tá falando. Aí ela fez, você me cortou? Sim, cortei porque é algo que não se respeita a ela. Ninguém chamou ela na conversa. Era uma situação que eu e a Ruivinha tava conversando. Mas aqui eu não posso me calar com as coisas que acontecem. Outro ponto, eu não posso. Você pode esperar eu falar? Que você falou bastante, agora é minha vez. Quando ela foi a situação lá que tava na dinâmica do cobra caninana, etc., que ela se posicionou na dinâmica do Vini, falando que as pessoas que rodeavam a Deolane era baba-ovo, a única pessoa que se desculpou, ela foi a Moranguinho. Então ela colocou que todas as pessoas que estão em volta dela é baba-ovo. Vocês não conseguem diferenciar baba-ovo de amizade. Talvez porque vocês não consigam ter esse laço. Ou porque vocês olham pra Deolane com uma coisa tão tipo assim, nossa, ela é muito grande, que vocês não acham ela digna de ter amizade. Só não, pode eu ser acho isso. o máximo a amizade de vocês, de verdade. Eu reconheço a amizade de Aqui, vocês duas. então, E, olha, eu reconheço a amizade de vocês duas e acho até que é um privilégio. Eu não tenho essa amizade aqui. No dia que eu fiquei mal, depois de que aconteceu tudo isso, eu fiquei sozinha. Você tem um privilégio, entendeu? Mas você ficou sozinha e por beleza, eu ia te pedir é reconhecível desculpa? isso, Pétala. E outra, eu não estou atuando, você não me conhece. Então, se você reconhece que isso é amizade, você está sendo contraditória ao chamar amigos de baba-ovo. Ou você reconhece ou não. São né? situações. O problema é que toda vez que são assuntos que dizem respeito a mim, você se levanta com a Pétala, eu ia chegar em você. Diretamente. E beleza, eu tô aqui. Diretamente. Eu tô aqui, Ninguém é psicóloga pra estar falando toda hora, não, meu amor. Eu estou pronta para o Procura uma ataque. psicóloga. Então, beleza. Oxi, toda hora quer conversar, quer conversar. Eu sabia que chegar em você, porque pra mim eu lógico, porque aqui existe a amizade. De verdade. Que bom. Não falsidade. Eu não tenho. Minhas amigas de verdade estão todas lá de fora. Problema eu seu. Não estaria lá. Então respeite as amizades dos eu outros respeito. e não Olha, chame de era sobre baba-ovo. você. Contraditória. Contraditória demais. Não. E o Brasil sabe que eu tô você passa o dia inteiro atuando com caras e bocas. Você acha que a gente é idiota? Ajuda. Procura um psicólogo. Toda hora quer conversar. Eu não tô atuando mesmo. Pronto, Pétala, termina. Mas ok, meninas, a gente entendeu sim. Eu entendi tanto a votação como entendi também a justificativa. Tá muito ruim de ouvir aqui, Dri. Tá ruim de ouvir, eu vou falar um pouco mais alto. Estão me ouvindo melhor agora? Vou pedir para a direção aumentar um pouco. Estão me ouvindo? Peãozada, me fala aí, melhorou? Sim. Ok, então, olha, antes de continuar a votação, deixa eu falar do placar aqui, dar uma posicionada em quem está em casa, em quem está chegando agora, em vocês também. Vamos lá. Muito bem, a Bia tem um voto. A Débora tem 3 votos. A Pétala tem 1 voto. O Thiago tem 1 voto e o Vini já está sentado no banquinho
Afinal de contas, a votação foi do Chay, do nosso fazendeiro, ele já está direto na roça. E assim a gente segue. Ruivinha, cadê você? Aqui. Tudo bem? Tudo bom, meu amor. Boa noite, Dri. Boa noite, Brasil, Manaus, Amazonas, Norte. Sempre, todo jogo, todo reality, a gente tem que jogar, fazer estratégia. Vamos votar em tal pessoa para salvar tal pessoa. Só que hoje eu quis votar com o que eu estava sentindo. Eu quero votar em uma pessoa que, assim, me machucou. E a pessoa é a Pétala. Eu não queria ter nenhum conflito com ela desde o início, queria conhecê-la melhor, inclusive. Só que eu fiquei observando algumas situações que aconteciam com algumas pessoas próximas, mas assim, eu falei que eu não queria comprar briga de ninguém, mas quando foi na dinâmica de ontem, eu fui a última a falar, ela falou tudo o que ela queria e eu fui me defender, até falei pra você que eu não queria falar, que não estaria sendo a Ruivinha. E você ficou me provocando, fala, e você falou tudo o que você queria. E quando eu fui falar, parecia que eu que era o monstro, entendeu? Parecia que só eu tinha ofendido você, mas você também me ofendeu. Então eu fiquei muito mal depois da dinâmica. Chorei sim, porque aqui no reality a gente vai chorar, vai rir, e não é se vitimizar, é apenas sentir o que está acontecendo. Então eu me senti muito mal, ela foi me procurar ontem, e aí parecia que eu tinha feito algo muito ruim a ela. Eu estava muito abalada emocionalmente. A gente tentou conversar ali, mas eu estava muito mal. Então, a gente ouviu e entendeu. Quer falar mais um pouco? Então meu voto hoje é na Pétala. Muito bem, Ruivinha. Mais um voto para Pétala. Com isso, o segundo voto de hoje, Pétala. Segundo voto da noite. Então, a Ruivinha me colocou como cobra caninana. E quando ela foi dar argumentos, ela não tinha nenhum argumento plausível, até porque as 3 vezes que eu vi ela chorando aqui na casa, as 3 vezes eu tentei ajudar, eu falei com ela, você quer conversar? Bora bater um papo, se você quiser ir lá pra fora, desabafar, se você quiser. Enfim, tentei conversar com ela. Ela justifica o voto com o quê? Com nada. Eu te fiz sentir mal? Com o quê? Ela não consegue pontuar com as palavras que você faz e você fala. Você é tipo falam que eu sou a planta da edição, mas eu acho que às vezes você é a sementinha do mal. É uma coisa pequena, você transforma aquilo numa coisa enorme e gera maior confusão e todo mundo fica de novo, mal. Ela não consegue argumentar com fatos algo que eu fiz pra ela. Então acho que tá muito claro. Na dinâmica lá do Cobra Canana, etc., como ela não teve nenhum embate, ela tá se sentindo muito abatida, porque várias pessoas pontuou ela como planta. E lá no quarto mês ela falou, se todo mundo aqui dentro tá me vendo como planta, imagina as pessoas lá fora. Então ela quis ter um embate comigo, só que não vai ter embate porque não tem motivos. O dia que tiver motivos a gente pode ter um embate, porém agora não tem. As únicas coisas comigo que eu fiz pra foi você ontem, mas com as outras pessoas tem várias, entende? Mas outras pessoas quem? Porque aqui amigo... Porque eu estou observando o seu jeito aqui então, dentro. Cita, porque você não consegue citar fatos. Do Chay. O Chay, a primeira semana que quem teve um embate com ele foi a Deolane. Você falou... Quem teve um embate com o Chay foi a Deolane. Você interpretou de um jeito e passou pra ela de outro. E não. Teve maior confusão. Teve uma confusão com ele por causa do negócio de carro, não teve nada a ver comigo. Enfim, é isso. Tá vendo? Não tem motivos. Então, todo mundo tá vendo que não tem fatos. Entendido, vamos lá? Não obrigada, Pétala. Obrigada, Ruivinha. Nada. Pelé, cadê você, Pelé? Boa noite. Oba! Fala, Adri, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Brasil. Mo, tô morrendo de saudade. Henrico, te amo muito, tá? Papai te ama muito. Então, Adri, a pessoa que eu vou votar hoje, depois da dinâmica, que teve o tal da cobra caninana, tá no spa e tal, a gente trocou uma ideia, eu tentei dar ali o meu ponto de vista, só que até agora eu não senti ainda que a Bia pode ser uma pessoa que pode ser a minha aliada aqui dentro. Não. Então hoje o meu voto vai ser nela, simples e claro, vai ser na Bia. Segundo voto para Bia. E a gente segue por aqui. Vini. Bia, só um minuto. Bia, você quer falar sobre esse voto? Então, não esperava, porque até então não tem argumento nenhum para ele votar em mim. Mas se ele quer, é isso. 2 votos. Meu argumento é que eu não sinto que você pode ser uma aliada pra mim dentro do jogo. Esse é o meu tá argumento. bom, tá certo, não mesmo, nem eu quero. Show de bola, bom saber. Seguindo, Vini, você tá aí no banquinho, mas vota, viu? A gente quer a sua justificativa e o seu voto, por favor. Qual que tá o placar, Dri, que eu me perdi tá aqui, me segurando a não falar Bia palavrão. tem 2 votos, a Débora tem 3 votos, a Pétala tem 2 votos e o Thiago tem 1 voto. Tá, eu vou votar na Débora.
O motivo de eu estar aqui no banco foi porque eu me expressei terrivelmente mal, muito lembrado pelo nosso príncipe da Pérsia paraguaio. Me expressei muito mal, ainda acho que ela é uma VTZera, ela usa de recursos psicológicos para transmitir uma imagem que ela não é. Eu falo besteira, eu falo bobagem, mas tudo repercute em mim mesmo. Ela faz coisas que repercutem na casa inteira, então o meu voto é nela. Compreendido, mais um voto para Débora, com esse é o 4º voto da noite. Posso seguir aqui? Olha, Dri, tá bem nítido, eu acho que o Vini foi uma pessoa bem cruel com muitas pessoas, usou adjetivos muito fortes para outras pessoas que estão aqui também, que vocês devem ter assistido. Eu tô achando ele um cara debochado demais, eu acho que ele tá passando demais da conta e ele quer prejudicar o psicológico, ele quer ser sarcástico e ele acaba sendo cruel. Acho que mirar assim na crueldade não faz parte do game, tá? E VT, todo mundo faz aqui. Se você conversar com um animal, se você for feliz e viver a fazenda machuca e agride as pessoas, me desculpe, então prazer VTZera. Porque eu vou usar as minhas roupas coloridas, eu vou conversar com os animais e eu vou ser feliz aqui. Eu não vou ficar chorando pelos cantos, nem escondida, porque as pessoas estão incomodadas com o meu com as minhas roupas ou com o meu jeito de falar com os animais. E é isso, a palavra agora passa para outra pessoa. Você não é apresentadora? Dri, uma última coisa para usar do meu deboche. Você é tão chato, insuportável, que até a Luísa Mel ligou pedindo pra você parar de encher o saco do Pavão. De tão VTZera que você é. Nossa, como é que você tem essa informação que a Luísa Mel Ela me ligou? mandou uma mensagem, quer ver, ó? Nossa, que besteira. Eu não faço isso nem próximo do Pavão, senão a própria produção iria me avisar. Eu faço isso longe do Pavão, eu não o incomodo. Nenhum tipo de maltrato é permitido na fazenda. Isso é uma irresponsabilidade que você está falando. Eu sou muito cruel. Nada é permitido que maltrate qualquer tipo de animal dentro da fazenda. Eu faço o grito do Pavão, inclusive dentro de casa. Deixa eu falar com a Rosiane. Rosiane... Com uma raça, presta bem atenção, que o Chay tá falando aí. Isso é xenofóbico. Isso que você fez foi xenofóbico. Tem um filme chamado Príncipe da Pérsia. Príncipe da Pérsia do Paraguai. Da próxima vez, se você quis brincar, eu levo de boa, mas você está brincando com uma cultura. Você não está brincando com um ser humano. Eu respeito muito, bom? você não. Então pronto. Então, da próxima vez, tenta respeitar uma cultura. Tá. É isso. Tá bom. Rosiane, boa noite. Boa noite. Pode justificar e votar. Pronto. A semana passada eu votei na Débora, não foi isso? E justifiquei o... Não? Ah, foi na dinâmica. Certo. Certo. Aí eu tenho que votar nela hoje e explicar o porquê. Já tínhamos nos resolvido, as meninas me perguntaram, Rose, você votaria na Débora? Eu falei, eu votaria, mas eu não quero mais votar nela, porque nós já nos entendemos, já conversamos bastante, né? Já resolvemos tudo, ela disse que me respeita como mãe, por isso ela não me respondeu. E aí, pronto, aí o que aconteceu? Eu tô sempre, quando eu posso, ajudando as pessoas, porque eu gosto, porque é natural, né? Já vai por osmose, se Deus me fez assim, glória a Deus. E aí o que acontece? Eu ajudei um pouquinho todo mundo que eu pude, na medida do possível, fui ajudar ela também. E aí eu sempre elogiando ela, quem vê que eu acho ela uma mulher linda, eu acho ela belíssima, da cabeça aos pés, eu acho ela assim fantástica, uma deusa, né? É que nem essa baixinha aqui, que eu acho assim uma princesa. E aí o que acontece? Eu tô sempre botando ela, eu acho ela maravilhosa, aí veio falando dessa questão do Vini, veio falar das minhas roupas, logo começou com essa conversa. Aí eu falei, mulher, não liga não. E aí comecei a desconversar para ela não ficar puxando esse assunto, porque ela é desse tipo. Ela começa a puxar o assunto, batendo na tecla com quem estiver ao lado, e aí depois ela distorce a conversa e joga a pessoa no fogo, entende? Só que comigo é diferente. Então o que acontece? Aí ela ficou falando, e eu, mulher, deixa esse negócio falar, esquece. Você é bela, você continua vestindo suas roupas e tal, e continuando cortando e botando ela pra cima, até que ela falou, vem dizer que eu sou VTZera? Se é assim, então você também é VTZera, que você fala sozinha. Aí eu já estava me policiando para ninguém ficar dizendo que era VT de eu falar sozinha, porque quem conhece a minha família toda fala sozinha. Só que aqui
né, sendo transmitido. Então as pessoas não entendem essa questão de quem fala sozinha. A pessoa fala com ela mesma, fala com Deus, fala com o seu próprio corpo, com o seu cabelo, fala com tudo. E seu voto vai para quem? É Afinal, Débora, querida, que ela gosta de Débora. destilar o veneno e pra mim não dá certo não. Eu vou largar toda vez que você destilar, querida, eu vou largar. Por mais que você me respeite e se você quiser me faltar com respeito, eu tô aqui pra isso também, porque aqui o que dá pra você, dá pra mim, certo? Se você destilou seu veneninho, você sabe que eu não ia votar em você, mas agora é você. Então é você, desculpa, mas tem que ser você, porque não dá pra eu aceitar você do nada, tô te elogiando o tempo todo e você largar essa pra mim. Tá? Entendemos. Então, muito obrigada. 5 votos para Débora nessa noite. Este voto, você está fazendo uma cara, Débora, de quem não esperava. Não entendeu? Não, eu não entendi. Mas como eu digo, Dri, eu respeito a Rô. Eu estou simplesmente perdida nos pensamentos dela em relação a mim, porque eu nunca tive nada com ela de embate. Porque uma coisa a pessoa fala assim... Eu não vou debater com você, Rô. Se fosse IVT, você Rô, também poderia pensar que você está fazendo IVT. E outra coisa assim, se fosse também, eu ia, porque você também é VTZera. Porque se eu sou, você também é. Tipo, o deboche pra cima de Moá, não vou deitar pra você. Então eu não vou começar, eu não vou discutir com você. Eu posso passar pro próximo, porque eu não vou responder isso. Eu não vou brigar com você, Rô, não adianta. Obrigado, glória a Deus. Que assim seja, Aceito seu voto. Deixa eu falar com a Tati agora. Boa noite, Tati. Boa noite, Dri. Boa noite, Brasil. O meu voto de hoje não é por estratégia, é 100% pessoal mesmo. Uma pessoa que eu tratei muito bem desde que entrou aqui, dei vários bons dias e a única coisa que eu recebi foi cara fechada, bico para um lado, bico para o outro, que diz que só fala com quem gosta, mas não deu nenhum dia para se permitir conhecer as outras pessoas. É na Bia, que reclama dos tratos, reclama assim da roupa que vai usar na festa, tá sempre de cara fechada, já me chamou de vários palavrões que eu nem vou citar aqui. E, enfim, é uma pessoa que não dá, é zero carisma, então meu voto é dela. Ok, voto entendido e justificado. Terceiro voto, Bia. Então, eu já esperava esse voto dela já. Ela falou que eu xinguei ela de vários palavrões, mas ela também falou pra me dar meia hora, ó, que o assunto nem era com ela, era com a Kerline. Então, ela se intromete em muitas coisas que ela não é chamada. Ela já me chamou de imatura, de criança, de p... Bocuda, então, assim, meu amor, então, também. assim, se você me chama de imatura, de criança, de p... porque eu tenho 18 anos... Na cabeça dela, ela acha que vai ela de ser a piranha. metade da mulher que eu sou hoje, que você não sabe nada da minha vida, Deus viu? que me livre, isso é um pouquinho da mulher que você é. Tá amarrado mesmo isso da tua Deus cara. é mais, tem que aprender muito, inclusive o respeito pelas pessoas. Tem muito Mas respeito. é muito imatura, vai apanhar muito da vida ainda. Se fosse minha filha, Sua ó, presença dentro da até casa, os minha 18 filha, anos. se você estiver dentro da casa ou não, não me importa, não aguento mais ver sua voz. Ai, quem colocou, tira. Já deu a hora. Vamos Ok. ver então. Seguindo a vida, Tiago, cadê você? Muito bem, sua vez agora. Mais uma vez, boa noite aí, boa noite Paraíba, amo vocês. Então, comigo não tem essa de baba-ovo e hoje o meu voto é exatamente na Débora, por quê? A gente não tem muita afinidade, realmente eu não consegui ainda me aproximar bem dela, não conversamos muito e também é mais pelo fato que a casa fica um pouco pesada quando acontecem algumas mentiras. Eu acredito que isso prejudica muito as pessoas aqui dentro e a gente não sabe da real do que está acontecendo e hoje o meu voto é nela. Entendido. Sexto voto, Débora. Vai comentar esse voto? Ai, Dri, eu acho que não precisa. Eu acho que o Brasil tá vendo, o público tá vendo. Não precisa comentar. Entendi. Eu não tive embate com o Thiago, então eu vou rebater pra quê? O que não tem remédio, remediado está. E não adianta sofrer por antecedência. Ok. Seguindo então, André, boa noite. Boa noite, Dri. Boa noite, minha família, meus filhos, minha esposa, vida, minha família toda. Que saudade de vocês, tá brabo. Mas vamos nessa. Olha, eu sou muito transparente, eu for analisando as coisas que vão acontecendo aqui. E o meu estilo de ser é quando as coisas me incomodam, eu vou lá e falo. Às vezes eu não espero nem 5 minutos. Imediatamente eu já chamo para trocar uma ideia, conversar e tudo mais. Hoje aqui, na situação da votação, eu vou trazer sim para o campo da afinidade, porque existem pessoas aqui no qual eu tenho afinidade e que realmente erram, e é para essas pessoas que eu tenho afinidade, quando elas erram eu chamo, troco uma ideia, não passo pano, tento falar, pô, deu mole aqui, vacilou ali, pô, essa parada não é maneira. Então esse é o meu perfil. Então eu não me juntei com ninguém para fazer voto casado,
mas mediante a circunstância, a situação que está aqui das pessoas que eu tenho menos afinidade, meu voto hoje vai na Débora. Eu já troquei uma ideia com a Débora, ela nunca me desrespeitou, posso falar isso. Eu também nunca desrespeitei ela. A gente nunca teve uma situação de desrespeito. Seria mentira minha se eu falasse sobre isso da Débora. Mas, dentre as pessoas que aqui estão, eu realmente com a Débora talvez tenha me conectado menos. Conversamos algumas vezes, mas tivemos também algumas dúvidas onde nós conversamos, né? Entendi, de repente, uma situação errada que você me explicou. Eu entendi, beleza, vamos em frente. Mas por essa razão, hoje, o meu voto vai na Débora. Por essa razão, inclusive, ela segue com o 7º voto da noite. E a gente segue aqui. Vamos lá. Deolane. Oi, Dri. Dona do poder, mas vota, viu? Tá Justifica certo. E vota. Um beijo, mãe, Valentina, Kaique, Gi, minhas irmãs. Eu tinha que falar, Dri, eu tô com muita saudade. Dri, essa noite eu vou votar na Débora. É inevitável não votar nela, mesmo sabendo ser uma pessoa forte de reality e que manipula muito o jogo. Ela é muito estratégica, só que ela é um ser muito rastejante. Essa é a verdade sobre a Débora. Ela implora carinho, amizade de todas as pessoas e quando ela não tem, ela joga de um lado para o outro. Ela inventa mentiras, ela fala com você para depois usar todos os argumentos contra você. Ela é muito inteligente, então ela olha cada personagem que tem aqui dentro, porque neste jogo somos um personagem, um competidor. Então a Débora, ela é muito inteligente, ao ponto de olhar cada defeito e cada qualidade de cada um aqui dentro e depois usar contra. A Débora, ela espelha falsidade, mentira, arrogância. Eu tenho meus defeitos que são inúmeros, Dri, e inclusive mostrei um lado meu que muitas pessoas que me seguem sabem, por provocação dela, mas também não me arrependo, porque se eu não fizer algumas coisas que eu sou acostumada que eu nunca serei eu, e se eu não ganhar a Fazenda eu vou me sentir muito triste por não ter sido eu. Eu sabia que seria muito difícil entrar aqui. Essa semana na dinâmica, você deve ter assistido, assim como os brasileiros, eu percebi que estou quase num contra todos. Então, pessoas foram no salão que eu fazia cabelo, tramando alguma coisa, pessoas ligavam entre si, combinando alguma coisa, pessoas mentiram sobre a minha vida, inclusive falando sobre o uso de drogas, que é inverdade. Então, aqui, embora eles falem tanto que eu sou a soberba, eu acho que eles me veem tão grande e querem me castigar por esse motivo. E uma dessas pessoas é a Débora, que eu já sabia desde fora que se não fosse amiga para estar grudada como ela queria no começo, nós seríamos inimiga. Só que eu não jogo de forma ardilosa como ela, que não consegue ter ninguém por perto. Então hoje o meu voto é na Débora. Entendido. Muito bem, Débora. Bom, Dri. 8 votos com este voto. Bom, Só que agora é a sua vez de votar também. Então justifica, vota e manda bala se quiser falar sobre... Primeiro me diz o que você achou do voto da Deolane, acho que você esperava esse voto, mas conta pra gente e já aproveita, justifica e vota, por favor. Eu esperava esse voto. Assim, eu acho a Deolane uma pessoa muito soberba, uma arrogância muito grande, um ego que eu desconhecia lá de fora. Ela acha realmente que todo mundo quer ser amigo dela, que todo mundo precisa dela para estar aqui. Amiga, eu não queria ser amiga dela. Ela era um rosto conhecido. É minha vez de falar, Adri. Eu posso ter a palavra, mas você não deixa ninguém falar, eu também não vou deixar você mentir. Eu cheguei aqui no programa tendo rostos conhecidos, pessoas que eram minhas conhecidas lá de fora, como eu falei. Inclusive com as pessoas que estavam aqui no programa. Desculpa, nunca chamei. Só pra gente ouvir aqui, vamos lá, Débora, por favor. Nunca chamei de amiga, sempre falei, é uma conhecida, que eu frequento as festas, que eu fiz um trabalho junto e que é um rosto familiar e que sim, a gente se aproxima dos rostos familiares quando a gente entra no reality. Me decepcionei muito com ela, foi do nada que ela começou a gritar comigo numa conversa entre eu e a Pétala. Foi do nada, foi aleatório, tá? Ela não sabe o que aconteceu entre eu e a Pétala. O Brasil já sabe, vocês já assistiram como foi toda a história, como desenrolou, como foi dito. Deolane, peraí que a vez... Deolane, só um minutinho, meninos. Os brasileiros morrer de fome, aí você não para de pedir apoio. Deolane, alô, meninas. Deolane, atenção que é a vez da Débora falar agora. Segura um pouco aí, por favor.
favor. Dri, é muito... Não fala assim da Adriane. Ela é apresentadora e respeita ela. Dri, você falou que queria tomar o lugar dela na nunca fazenda. falei. Vocês podem largar o microfone, viu, Débora? Pode largar o microfone, que a gente está escutando. Não precisa segurar o microfone. Pode largar. Tá. Vai. Dri, então é isso, sabe? Eu acho que é uma pessoa que joga muito baixo, tenta trazer coisas sorrateiras das pessoas. Ela vai lá há 10 anos atrás, tenta trazer coisas pro programa. Ela tem os BOs dela e ninguém trouxe nada dela pro programa. Eu, inclusive, nunca abri a boca pra falar de nada. Ela já falou do meu marido, eu nunca falei de um parente dela. Porque o seu nunca marido falei está lá de fora nada, falando de mim. Tá? Então Não falou vou falar nada, ele só mesmo. falou que torcia pra mim, foi bem nítido. Todo mundo comentou, Débora, o que eu ouvi ali foi que ele falou que torcia pra você. Ele não falou nada, meu marido não é obrigado a torcer pra ela, ninguém aqui é obrigado a julgar o jogo dela, a ser amigo dela e babar o ovo dela, assim. Eu não babo o ovo dela, ela está revoltada por Queria, isso. eu não ela deixei. está revoltada porque Queria eu não babar quero meu estar no ovo e eu grupo não dela. deixei. Porque o dia que ela levantou a voz pra mim, eu Você sim levantei queria pra babar ela meu ovo e e eu fui não mais deixei. brava do que ela. Porque eu consigo jogar sem aliadinho, sem melhor amiga e sozinha. que ninguém Eu sou quer a você brava. por A brava perto. tem nome, é Débora Buquerque, não é Deolane. E é assim, pode tocar. E o meu voto hoje vai pra ela e já tá explicado, justificado e computado. Obrigada, amor. Olha a diferença de votos. Que bom, eu jogo voto pra sozinha, você Deolane precisa nesta disso. noite. De aliados, de babado. Agora é a minha não vez de preciso. falar, né, Dri? Agora não, agora eu vou te falar o seguinte, Deolane, você tá com o poder na mão, você segura que daqui a pouco você vai falar. Ah, tá bom. Tá bom? Pessoal, eu já volto pra gente continuar, tá? Até mais. Pra se ela precisasse jogar, ela jogar. Você falou isso, Chay. Falei que Falou, chegou, Chay. eu não li. Falou, ótimo, que, só Chay? isso. Ela falou, chegou, eu vi, eu li. Ah, tá, que bom. Mas peraí. Foi você. Eu não sei se você... Tá, não, mas é como ela tá te usando, eu também tô te usando, usando, Chay. Chay. É usada dupla. Não falaram do É seu usada programa que dupla. você gravou? Mas é não usada sei se dupla. Vazar o quê? Ô, galera, eles viram que a briga dela com o Chay. Tem que Ninguém de viu se ela fome. falou. A Débora disse que ela é rica e vai pra Orlando. Ai, há 9 anos atrás eu Ai, pedi não desculpa, interessa, já paguei falou. caro por isso. Você quer jogar isso de uma coisa velha? Vou falar Você é todo ridícula. dia essa semana Pode com falar. Temperatura fervendo lá, hein? E a nossa fazendíssima de volta ao vivo com a formação da roça. Por enquanto, só uma vaga do roçado está ocupada pelo Vini, que foi indicado direto pelo fazendeiro Chay. Mas tá na hora da votação que define o segundo roceiro e o placar tá assim, ó. Débora com 8 votos, a Bia com 3 votos, a Pétala com 2 votos, Thiago e Deolane com 1 voto cada. Então, bora voltar lá pro deck. Deixa eu organizar essa confusão aí. Olha, continue usando a hashtag, tá? Lá no Twitter que eu tô de olho. Bora treinar, meus amores. Direção, me devolve lá, por favor. Você tá pegando um monte de coisa. Você é mentirosa. Peões, eu voltei. Vamos lá, Não, turma. querida. Débora, Deolane, tô de volta. Estamos ao vivo, seguindo com a nossa votação. Bora lá, gente. Segunda vaga da roça tá esperando alguém sentar. Ingrid, boa noite. Boa noite, Dri. É sua vez de justificar e votar, por favor. Bom, a minha opção de voto já está ali, né, sentadinha, que seria o Vini, ele já sabe, acredito que ele saiba. Então hoje eu vou votar numa pessoa que eu acho, assim, que a convivência na casa com os outros peões é difícil, porque é uma pessoa teimosa, não gosta de ouvir, é uma pessoa preguiçosa e, ao meu ver, é uma pessoa, assim, fingida também. E a única coisa que essa pessoa não é manipuladora, ela só tenta ser. Só que como não conseguiu manipular o grupo dele, talvez esteja se chegando pra cá, que é o Thomas. Thomas levou um voto nessa noite. Thomas tá rindo aí porque gostou, não gostou? Me explica. Não, nem imaginava. Adorei saber a opinião dela. Pra mim é uma pessoa que também não dá pra conversar, não dá pra falar, não fala nada com nada, não sabe o que tá fazendo aqui, não sabe nada do jogo. Você Todas não as sabe? dinâmicas ficam Você perdidas. tá dentro de mim pra saber? Sim, é o que eu tô você falando tá do que dentro eu de mim? vejo. Eu Dentro tô de falando mim? do que eu vejo. Tá bom. Falando o que eu vejo. Pessoa que não sabe de nada do jogo, tá aqui a passeio. Só isso. Teimoso. Ok, entendido. Vamos seguir então, Irã, boa noite. Boa noite, Dri, família, Laura, filha, tô morrendo de saudade. Bom, eu vou basear meu voto hoje em cima de punições que a casa tem tomado. Adorei a disponibilidade dela ter oferecido ajuda hoje, mas senti dela não ter pedido desculpa na punição que ela tomou a respeito do laguinho. Então meu voto vai na Bia hoje. Ok, mais um voto pra Bia. Com isso, Bia, é o seu 4º voto. Você já esperava esse voto aí, né? Ô, Dri, eu pedi desculpa sim. Pra mim? Eu pedi desculpa na sala a todo mundo. Quando eu saí, eu falei, gente, fui eu, desculpa. Eu não ouvi. Porque eu esqueci do laguinho encher dos patos.
E na mesma hora, hoje, eu fiquei zanzando no laguinho pra não levar punição de novo. Sim, hoje... Eu levei uma punição, depois de dias. Tem gente aqui que levou 2, 3, sabe? Então, se você estiver falando sobre punições, eu sou a que menos, entendeu? Mas tudo bem, certo? Ok. Pétala, boa noite. Vamos lá, é com você. Boa noite, borboletinhas, família, muito vocês. Vou falar meu voto, quero pedir, por favor, muito respeito enquanto eu estiver falando, para não ser um debate. Mas é uma pessoa que tem opinião muito diferente da minha, porque dei um Google, mas ela falou assim, para os brasileiros morrerem de fome, porque a família dela é rica. Então, se a família dela é rica, ela não merece estar aqui disputando 1,5 milhão. E uma pessoa que fala que o brasileiro tem que morrer de fome, também não pode estar aqui clamando pelo voto do brasileiro. Tive alguns embates com ela também aqui durante a Fazenda. O primeiro foi quando ela se dirigiu a Moranguinho, é a Débora, né, falando dela, quando ela se dirigiu a Moranguinho, trazendo um assunto meu do lado de fora, que eu estava compartilhando com 2 amigos, e ela falou, sei de coisas da vida da Pétala que o Léo Dias pagaria muito assim. para ter essa informação. Minha Vida é um livro aberto, inclusive tenho 2 livros. Se você quiser vender informação, faz o que você quiser, porque não me importo. Óbvio que tem coisas sobre a minha vida que é muito difícil para mim, que meus filhos saibam. Então, essa é uma dessas coisas que eu não gostaria que futuramente eles vissem. Não acho ela uma pessoa respeitosa. Na sexta-feira da festa, ela saiu do quarto, enrolada no cobertor, falou assim, ó, tô saindo do quarto porque o Thomas e a Tati estão tendo relação sexual na cama, que depois foi confirmado que era mentira. Não acho ela respeitosa. Eu tava um momento que eu desci lá no Colorado, depois ela subiu e falou assim, ó, quando você estiver na piscina eu vou mexer nas suas coisinhas. Eu falei, o quê? Quando você estiver na piscina eu vou mexer nas suas coisinhas. Até hoje não entendi e esse é um dos motivos pelo qual eu vou votar nela. Acho que você é desrespeitosa com todo mundo e, por favor, a DM, soltem esse vídeo aí dela falando isso do brasileiro. Procurem no Google. Débora, com este voto da Pétala, você tem 9 votos nessa noite. E Bom, você pode falar. Posso falar, Dri? Bom, Dri, esse vídeo eu fiz realmente há uns 9 anos atrás, é um vídeo velho, eu já pedi 1000 desculpas, é antigo, não foi nessas palavras que as meninas estão colocando, elas estão aumentando, realmente eu fiz, como muitas pessoas já tiveram os seus BOs, que eu não quero levantar, como o fulano que fez tal coisa, o ciclano, eu sou um ser humano passível de erros, eu era mais nova, eu não tinha filho, eu não tinha a visão que eu tenho hoje, e eu realmente, eu pedi desculpa, eu paguei muito caro por isso. Tá? Eu nunca achei que iriam levantar uma coisa tão antiga e tão bem esclarecida novamente na Fazenda 14. Tá? Já foi noticiado, eu já respondi diversos jornalistas, já foi pedido desculpa para a nação. Então eu acho que não adianta macetar e querer ferir uma pessoa com uma coisa tão antiga e eu acho que isso não vai colar. Quanto à Pétala, cara, eu acho a Pétala extremamente, já que é para falar disso, VTZera, dissimulada, o jeito que ela trata os amigos, ela fala assim, você pode falar de palavrões horríveis para baixo para fulana, mentira, mas ciclana não pode. Não, falou na dinâmica ontem. Mentirosa. É uma pessoa que é muito também arrogante, muito soberba, vive grudada na Deolane, parece a sombra da Deolane. É horrível você estar com pessoas que têm esse privilégio, ficam usando deles ardilosamente, é horrível, pessoas que trazem coisas de fora, pessoas que trazem coisas antigas e ficam usando disso para manipular o público, para tentar tirar uma única pessoa que parece que está tirando a paz das duas, e elas querem manipular a casa inteira contra mim, parece que elas não querem que eu respire aqui, que eu fique feliz aqui, graças a vocês, graças a vocês. Se eu não tivesse brigado com as duas, provavelmente eu estaria naquele grupo, na zona de conforto, se eu participasse do grupo deles, como me foi proposto numa mesa de fotos, eu teria o privilégio de não estar sendo votada hoje, mas eu tive a coragem de bater de frente com elas, tá? Esse vídeo foi desculpado, foi resolvido, é um problema que já tinha ponto final. Está super entendido, viu, Débora? A gente já entendeu. Muito bem, seguindo por aqui, Moranguinho, é com você. Boa noite. Oi, Dri, boa noite. Boa noite, família. Tô morrendo de saudade. Boa noite, Brasil. Bom, meu voto é na Débora. A gente até teve um desentendimento no início do programa, mas ficou tudo resolvido. Só que eu acho que ela causa um desconforto muito grande na casa. Toda vez que tem uma dinâmica, que alguém fala alguma coisa sobre ela, ou mesmo que não fale sobre ela ou esteja falando sobre outra pessoa, ela sempre entra no meio e ela causa um caos.
Fica todo mundo numa situação constrangedora, desconfortável, porque ela tá sempre botando a Deolane em tudo que acontece. Se cair um parafuso, ela traz a Deolane para a história e diz que a culpa é da Deolane, que é porque é amigo da Deolane. E todo mundo que está assistindo sabe que as coisas não funcionam assim. Existem situações, sim, que tem a Deolane, mas muitas situações não tem, mas ela está sempre trazendo ela para tudo. Acho que ela cometeu um erro muito grande também no início, porque ela chegou aqui, acredito que não só ao meu ver, mas de muitas pessoas aqui, ela se declarava amiga íntima da Pétala e da Deolane, e depois a gente descobriu que isso não era verdade, que elas apenas tinham se encontrado por conta de uma ação que foi realizada. E ela contou pra mim mesma sobre esse assunto do Léo Dias. Foi pra mim que ela disse, quando as meninas, a Pétala procurou ela pra falar sobre isso, ela quis meio que negar. E até poucos dias atrás ela voltou com esse assunto de novo pra mim, dizendo que você falou pra Pétala que eu ameacei ela com isso. E eu tive que de novo dizer pra ela, eu já falei pra você que eu não falei que você ameaçou. Só que eu acho que quando você levanta a situação sobre a vida de uma pessoa, que você sabe que é algo que machuca, que ela não quer falar sobre isso num programa em rede nacional, ela tem todo o direito de se sentir ameaçada. Eu também não me sinto confortável, ela até tem se aproximado de mim, a gente tem conversado, só que é uma pessoa que eu não me sinto muito confortável, porque eu acho que a qualquer momento, qualquer palavra que você disser para ela, se você não pensar bem o que você vai falar, ela depois vai usar isso contra você, ou até para levar situações para outras pessoas, assim como ela fez com a ajuda que ela deu para o Thomas do Cavalo. Muito bem. Com isso, Débora, você recebeu 10 votos nessa noite.